Olá, gente linda! Passando aqui para compartilhar mais alguns dos meus pensamentos convosco. Hoje vamos falar sobre respeito dentro do casal. Mas antes de mais, eu gostava de pedir que compartilhem o vídeo, que subscrevam o canal se ainda não fizeram, ativem o sininho para receber as notificações. E então nesta questão do respeito entre o casal. Eu ainda sou do tempo em que se falava muito da figura do chefe de família. Hoje em dia parece que está um bocadinho em desuso, não é? Toda a gente quer mandar, toda a gente quer ser chefe, não é? Fala-se muito na igualdade entre homem e mulher, estes movimentos feministas em que as mulheres se querem sobrepor aos homens e querem conseguir se ingrar neste mundo, não é? O que não vejo mal nenhum, mas temos que ver os equilíbrios, não é? Eu acho que uma palavra-chave é também aqui para a maior parte dos meus vídeos será as escolhas e o equilíbrio. O equilíbrio ele é fundamental. E é com muita pena que eu assisto cada vez mais, independentemente das faixas etárias até, que se assiste a respostas entre marido e mulher ou até entre casais namorados, que são tão desagradáveis de se ouvir, não é? Eu creio que às vezes quem as ouve até se sente incomodado, quase que envergonhado, por ouvir uma mulher a responder de determinada forma ao homem, sendo que pode ser marido ou namorado ou companheiro, seja o que for, não é? E vice-versa também. Mas eu parece-me efetivamente que nos dias de hoje a mulher é muito mais ríspida, muito mais respondona, não é? Muito mais com as respostas na ponta da língua. Parece que tem sempre uma arma apontada para a pessoa que está ali do seu lado diariamente. E eu creio que este fator se deve essencialmente a duas questões. Primeiro, a falta de compreensão daquilo que são os papéis dentro de uma família. E, por outro lado, a falta de empatia. A vontade de querermos sempre tudo do nosso jeito. A certeza de que nós somos as pessoas mais corretas e mais sábias à face da Terra. Então vamos ver um pouquinho estas duas questões. As questões dos papéis. Como eu falava ainda há pouquinho, o homem, ele é o chefe de família. Isto pode chocar muita gente. Eu acredito que para grande parte das mulheres hoje em dia, que trabalham fora, que muitas vezes estudaram, são mulheres licenciadas, com mestrados, bem resolvidas, capazes, cheias de habilitações literárias e com carreiras profissionais fantásticas, ouvir dizer que o homem, que é o chefe da família, não é grande coisa, não é? Pois é. Mas nós não estamos a falar em desvalorizar a mulher, nós não estamos a falar em valorizar mais um do que o outro, mas estamos a falar em papéis. O feminismo, eu creio que veio baralhar um bocadinho as coisas, não é? E uma coisa é nós falarmos em direitos. Claro que se uma mulher exerce uma profissão igual à de um homem, deve ser remunerada da mesma forma. Claro que deve ter o mesmo direito de conseguir determinado tipo de trabalhos, se demonstrar que é capaz, se tiver as habilitações. Mas isso é a nível de sociedade. Eu creio que dentro de casa é necessário que haja, assim como nas empresas e nos lugares públicos, assim como há papéis bem definidos, também dentro das casas precisa de haver para que as coisas funcionem bem. Se nós formos segurança social, não é? Em que ninguém sabe o que é que tem que fazer, em que todos querem fazer o mesmo, em que todos querem mandar, certamente nós vamos lá para resolver um problema e vamos cá com um problema para resolver. Dentro das casas acontece um pouquinho o mesmo. Nós precisamos entender qual é o papel de quem. E, por norma, o papel de condução da família deve ser do homem. O papel de provedor da família deve ser do homem, sendo que provedor, não é, fala de sustento, não é? O homem deve ser sempre responsável por trazer o sustento para casa, por trabalhar e por manter a sua família. E a mulher deve sempre ter como papel fundamental também o cuidado do lar e o cuidado dos filhos, se existirem, e também do marido.
nós não nos podemos esquecer que precisamos de cuidar dos nossos maridos ou dos nossos companheiros, se não forem casados por registro ou pela igreja. E estes papéis são predominantemente de cada um, sendo que, como é natural, podem ajudar-se. Nos dias de hoje, quase todas as mulheres trabalham fora, portanto, ajudam no papel do homem ser o provedor da casa, ajudam no sustento, da mesma forma que me parece também legítimo que, se assim o é, se a mulher precisa também de disponibilizar o seu tempo para trabalhar fora de casa, naturalmente que é legítimo que o marido acabe por ajudar em casa. A questão é que não é se colaboram, se não colaboram, mas é de quem é a responsabilidade, quem deve ser a pessoa que assume esse papel. Naturalmente que num casal onde há harmonia, as pessoas se vão ajudar mutuamente e as coisas vão correr bem. Mas eu creio que é necessário termos a noção da necessidade deste respeito, de respeitar o homem como sendo chefe de família. Eu lembro-me também, quando era criança, alguma coisa que queríamos, as mães normalmente diziam: vai perguntar ao teu pai. Não é? A gente queria sair, vai perguntar ao teu pai. Nós precisávamos de alguma coisa, vai perguntar ao teu pai. Não é? Quantas vezes os maridos trabalhavam e entregavam uma determinada quantia à esposa para que ela gerisse aquele dinheiro para as despesas da casa. Porquê? Porque ele ia buscar o sustento, mas depois a mulher administrava, porque ela é que governava a casa, não é? E que bonito que era, havia um respeito diferente. Não vamos falar aqui, já se falámos noutros vídeos, de algumas coisas que podiam estar subjacentes a isso. Mas eu creio que é possível que haja casais que se amam, casais que funcionam em harmonia e que de certeza existe esta consciência de papéis e este respeito mútuo. Por outro lado, nós precisamos também ter sempre uma posição de empatia. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós precisamos de tentar perceber o outro lado. Precisamos de tentar colocar-nos no lugar do outro. Precisamos de tentar perceber que as educações que tivemos, a formação que tivemos, o meio de onde vimos, o tipo de família de onde vimos, faz de nós aquilo que somos. Muitas vezes com perspectivas diferentes, com hábitos diferentes, com vontades diferentes. E quando duas pessoas vindas de locais diferentes se juntam, se não estão dispostas a tentar perceber o outro, as coisas complicam. E começa a haver atrito. Precisamente porque cada um quer fazer com que a sua perspectiva, com que a sua forma de ser, a sua forma de fazer prevaleça sobre o outro. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que é verdade, eu faço um bolo de espinafres que eu acho muito interessante, mas o bolo fica verde, não é? Então imagina que eu, com todo o amor e carinho, faço o meu bolo de espinafres. Bonito, verde, diferente. E eu fiz com tanto amor, tanto amor, tanto amor, não é? E quando outra pessoa chega e eu vou oferecer esse bolo com todo o amor e carinho. Mas aí, essa pessoa nunca viu um bolo verde. Aliás, quem nem gosta de doces, mas um bolo verde, pior ainda. Então a pessoa simplesmente não quer aquele bolo. A pessoa não quer sequer provar o bolo. Não quer, porque só o facto de ser verde causa-lhe repugnância. E agora pense comigo. Qual das duas partes é que está errada? Qual é a parte que está certa? Penso também que isto é válido muitas vezes até para relações de amizade e para relações de trabalho também. A necessidade de empatia, ela é muito importante dentro do casal, porque as pessoas vivem dentro de quatro paredes, não é? Juntas, passam uma vida juntas, partilham uma vida, mas a nível de trabalho também é importante. E lembre-se do exemplo que eu dei. Quem está certo e quem está errado. Eu tenho convicção absoluta de que nenhum deles está certo. E provavelmente nenhum está errado, mas nenhum está certo. Primeiro porque
Quem fez o bolo com todo o amor e carinho, é certo, cheio de boas intenções, mas sem pensar naquilo que o outro gostava. E quer impor aquele bolo à outra pessoa. Quer obrigar aquela pessoa a gostar daquele bolo. Não está certo. Por sua vez, a outra pessoa também recusa-se determinantemente a provar o bolo e não quer, e não quer, e não quer. Mas poderia provar, pelo menos provar, e depois, se não gostasse, não é? Então nós temos aqui a necessidade, vemos aqui neste exemplo, a necessidade de empatia, da pessoa se colocar no lugar do outro, não é? A pessoa que foi fazer o bolo poderia pensar assim: bem, eu quero fazer um bolo, estou bem disposta, cheia de vontade de agradar, neste caso, o meu marido, e eu vou fazer um bolo, mas qual será o bolo que ele vai gostar? Não é? Tentar nos pôr-nos no lugar do outro, era disto que eu falava. Talvez fosse uma posição mais correta. Mas uma vez que isto não aconteceu, eu fazendo o bolo de espinafres, a outra pessoa poderia, no mínimo, pensar: bolas, eu nem gosto muito de doces e de espinafres, deve ser horrível, mas eu vou experimentar, porque ela fez com todo o carinho e dedicação. Então isto realmente para vos dizer que nem sempre, também é outra das situações que temos falado aqui, nem sempre existe respostas certas e respostas erradas. Às vezes é uma questão de escolhas, uma questão de perspectiva. Por isso é tão importante a empatia. E no resumo destas duas coisas, eu quero chamar a atenção principalmente para nós mulheres. Lembre-se sempre daquele velho ditado que diz: atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E nós precisamos ser essas mulheres motivadoras e encorajadoras. Quer seja para os nossos maridos, companheiros, namorados, quer seja para os nossos filhos. É necessário que nós sejamos capazes de elogiar, nós sejamos capazes de lançar sobre eles palavras que os impulsionem a ser melhores a cada dia, que os encorajem, que os motivem, que os deixem alegres. Naturalmente que há alturas em que nós precisamos chamar a atenção para algumas coisas, precisamos conversar sobre coisas menos agradáveis, mas como aquele outro ditado que também diz que o bom líder é aquele que elogia em público e repreende no particular. Isto aplica-se também à relação entre marido e mulher. Que nós possamos em público sempre elevar o astral dos nossos maridos, elevar o astral dos nossos filhos, e aquilo que temos de menos bom para falar, que possa ser no particular. E atenção, quando eu estou a falar em hipocrisias, eu estou a falar em escolhas de atitudes, porque, como também é conhecido o ditado, nós escolhemos aquilo que semeamos. Então, se nós queremos escolher boas atitudes, se nós queremos escolher boas palavras, também precisamos de as semear. Para terminar, eu quero aconselhar em relação aos papéis, Cláudio Duarte. Tem muito material dele no YouTube, há vídeos muito pequeninos. Neste tempo de quarentena é ótimo para rir. Ele fala muito nesta questão da relação homem e mulher, dos papéis diferenciados, da forma como o homem funciona diferente da mulher. E é fantástico percebermos isso. É importante percebermos para saber respeitar. Saiba que um homem e uma mulher funcionam de formas muito diferentes. Somos feitos de carne e osso, mas temos a circular em nós e a navegar em nós tipos de pensamentos muito diferentes, hormonas muito diferentes que nos fazem funcionar de uma forma diferente. Por isso que o feminismo veio trazer bons conceitos, mas homem e mulher jamais serão iguais. São duas máquinas que se complementam, mas que funcionam de forma muito diferente. Aprender sobre isso é meio caminho andado para o sucesso do casal, para haver harmonia dentro do casal. Fiquem bem, um beijo enorme.